Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre requisitos mínimos para rodar a engine. Então, para rodar a engine em si, ela não é pesada, não é tão pesada assim para rodar o mínimo. Então, o quad-core, todo computador hoje é quad-core, certo? Então, qualquer quad-core que você tiver vai rodar a engine de processamento, a CPU. Com 4 GB de RAM vai rodar, no Windows 7 vai rodar, certo? Isso é o mínimo do mínimo. Porém, a gente está falando de arquivis, visualização e arquitetura. Então o nível vai ter que ser um pouco maior, porque aquela configuração mínima é para desenvolvedor de jogos. Então, a pessoa vai fazer um jogo para celular, vai fazer um jogo bem simples. Então aquilo ali supre. Mas aqui o nível de detalhe que a gente vai precisar, visual, é muito maior. Então, os requisitos vão subir um pouco. Então, em escala de importância do seu computador, o que seria o mais importante? Então, em primeiro lugar, você vai ter a placa de vídeo. Então, sua placa de vídeo vai ter que ser boa, não algo do outro mundo, não aquelas placas de 100 mil, 50 mil reais que tem por aí, não precisa disso tudo. Mas uma placa modesta, a boa. E qual que eu recomendo? Eu recomendo as placas da Nvidia, certo? E por que só a Nvidia? Tem duas, na verdade tem sempre duas competidores. Tem a TI Radeon e tem a Nvidia. Então você sempre tem essas duas opções. Porém, para engine eu recomendo a Nvidia. Por quê? Porque a Epic, a Unreal Engine, tem um suporte melhor para a Nvidia. Isso não quer dizer que sua ATI, se você tem a ATI Radeon, que ela não vai conseguir fazer Ray Tracing, que não vai conseguir fazer os efeitos. Não. É que a engine ainda não suporta, não ofereceu suporte a ela para Ray Tracing. Ela consegue rodar tranquilamente, mas com o Ray Tracing, a TI Radeon não, na engine não, só as da Nvidia. Então é por isso que eu recomendo as da Nvidia, certo? Até o momento. Talvez quando sair a Unreal Engine 5, que sai esse ano, até o meio do ano, acho que o beta já está por aí, as ATI Radeon já estão também com suporte ativo, certo? Mas até lá eu só recomendo as da Nvidia, certo? E também seria da Nvidia e teria um mínimo para rodar, certo? Não vá imaginar que vai ser uma de 10 anos atrás para rodar a engine de forma plena. Vai rodar, mas de forma plena e rápida. Então, qual que eu recomendo? O mínimo. Então, eu recomendaria uma GTX 1060. Daí para cima. Então, você vai ter os benefícios do Ray Tracing para render e os efeitos em tempo real. Já a partir dessa, se você conseguir maior, melhor. Certo? Então, a gente falou do mais importante, que seria a GPU, a placa de vídeo. E o segundo mais importante, que seria a memória RAM, certo? Então, memória RAM depende da escala dos seus projetos. Se os seus projetos forem ficar só na escala pequena, um apartamento, um interior, um cômodo, de 8 a 16 dá de sobra. 16 dá de sobra. 8 também, certo? Dependendo do tamanho do ambiente. Mas 16 você vai conseguir fazer apartamentos com 150 metros tranquilamente, inteiros, certo? Você vai renderizar ele inteiro e vai ter memória para isso, com 16. E 32 só se você for fazer uma área urbanística, uma área externa bem grande, aí sim eu recomendaria, certo? Mas se você quiser também, para ter uma folga, ou quiser abrir 2, 3 engines ao mesmo tempo com os projetos abertos, também é uma boa. Mas fica aí a seu critério e o seu orçamento. E por último, nessa escala seria a CPU. CPU é o processador lógico do seu computador. Então a CPU, como a placa de vídeo vai fazer o trabalho forçado de renderização, então a CPU não precisa ser essas coisas todas. Caso você não tivesse uma GPU boa, não tenha, a CPU vai ter que fazer esse trabalho na engine. Porque na engine eu posso renderizar de duas formas. Posso renderizar pela CPU, o processador, como pela GPU, a placa de vídeo, certo? A questão é que a CPU renderiza mais devagar. A GPU renderiza 10 vezes mais rápido, certo? Daí para cima. Então, se você tem é o ideal que você tenha uma placa de vídeo melhor do que o processador. Então, como você tem a placa de vídeo, o processador você pode pegar o mais modesto. Eu recomendo os da Ryzen, não tem muita importância qual numeração, mas se você pegar da Ryzen, da ATI Ryzen, tá bom, certo aí. E se você prestou atenção, é o invertido dos renders offline, certo? No render offline, geralmente, o que domina é a CPU. Você tem que ter uma CPU muito potente. Aqui já é o contrário, porque rende em tempo real, então sua GPU, placa de vídeo, vai ter que ser boa,
em boa. Então seria isso, pessoal. É mais para vocês estarem informados dos requisitos mínimos. E se vocês curtiram, deixa o like, segue o canal, compartilha com os amigos. Tchau, tchau.